Oi! Hoje a gente vai fazer um simulado com as questões então de Piaget e Vygotsky das suas teorias. A gente tem aula aqui no canal, tá? Para quem ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima então as aulas de Piaget e de Vygotsky e vocês podem estar assistindo antes de fazer esse simulado. Para quem já assistiu, tem o material aqui na descrição então desse simulado, tá? As questões e a gente pode começar a fazer. Vamos lá? O simulado é sobre as teorias então de Vygotsky e Piaget e tem várias bancas. A questão número 1 é da banca IBAGE de 2019. De acordo com a teoria de Piaget, no processo de assimilação, a mente A é impelida a se modificar, B não altera sua estrutura, C acomoda a nova informação, D ajusta-se às demandas impostas, E realiza a reestruturação. Bom, no processo, então, de aprendizagem, tá? Conforme a teoria de Piaget, ocorre a adaptação. A adaptação, ela é composta de dois processos, tá? A assimilação e a acomodação. Esses dois processos aqui vão formar a equilibração. Equilibração, tá? Tudo isso dentro, então, do processo de aprendizagem. A assimilação é quando a pessoa vai estar recebendo informações e vai estar, então, assimilando, identificando, olhando as características e verificando se tem alguma coisa lá nos seus esquemas que está relacionado àquele assunto que ela está recebendo, tá? A acomodação vai ser quando ela já tem essas informações novas sobre um determinado assunto e vai acomodar naquele esquema, tá? Para deixar ele mais completo, então. E a equilibração é quando esses dois itens ocorrem, terminam de ocorrer, tá? E tem-se essa equilibração, a formação, então, de um novo esquema. Isso seria a equilibração. E aqui a gente quer saber da assimilação. A resposta, então, é a B. Por quê? Porque a assimilação é isso, ela não vai alterar nada na estrutura, tá? Ela, aqui na A, a gente tem, ela é impelida a se modificar? Ela é impulsionada a se modificar? Não. A informação não vai se modificar na assimilação. Ela não vai alterar a estrutura, correto? Ela vai acomodar a nova informação? Não, isso acontece na acomodação. Então, aqui tá errado. Ajusta-se às demandas impostas? Não, a gente não viu nada sobre isso. Na verdade, ela apenas vai olhar, identificar essas novas informações. E vai realizar a reestruturação? Também não. Então, a resposta é a B, tá? Eu trouxe para vocês aqui, ó. A assimilação é a etapa na qual, então, há retirada de informação que se integra, então, a esquemas aprendidos anteriormente. A gente consegue, então, identificar alguns itens, tá? Assimilando o assunto novo, a gente consegue estar identificando itens que tem já em alguma estrutura. Mas não vai o que? Haver modificação. Na acomodação, a gente vai ter o que? A incorporação dessas novas informações, da retirada dessas informações, então, que tu achou interessante, que tu achou relevante para aquele assunto novo, tá? E tu vai, então, acomodar, vai levar a modificação daquele esquema, então. Tu vai levar essas novas informações para aquele esquema. E a equilibração é esse mecanismo, então, que ajuda a combinar as contribuições de maturação genética, do contato com os objetos, do mundo e da experiência social. A equilibração seria os dois itens, então, que vão estar sendo modificando um esquema. Um esquema modificado, então, vai ter essa equilibração. Questão número 2. É da banca Fundatec, 2019. Um dos conceitos mais importantes para compreendermos a obra de Vygotsky é o da epistemologia genética? Não. Zona de desenvolvimento proximal? Sim. Tendência direcionista? Não. Materialidade coletiva? Não. Disciplina positiva? Não. Aqui a gente tem a resposta B, tá? Vamos identificar, então, o porquê que é a B. Segundo a Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, da sua interação com outros indivíduos e com o meio. A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada, então,
por essa interação entre a linguagem e a ação. Essa interação, tá, está associada, então, ao conceito que Vygotsky mencionou em sua teoria. Ele mencionou, então, o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Mas também tem outros dois itens, ok? A zona de desenvolvimento proximal é a intercalação, então, a interação entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. A zona de desenvolvimento real é o que o aluno, que o indivíduo já sabe fazer sozinho. A zona de desenvolvimento potencial é o que aquele aluno consegue fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente, que tem, então, informação sobre aquele assunto. E a zona de desenvolvimento proximal é exatamente o meio, a intercalação entre os dois. Aqui a criança vai estar sabendo fazer algumas coisas já, mas vai estar aprendendo a fazer com a outra pessoa. Então ela não sabe totalmente do assunto, mas também ela não é que ela não sabe nada do assunto, ela já sabe um pouquinho. Então essa aqui vai ser a interação, tá? Vai ser um momento de interação. Esse vai ser, na verdade, o conceito principal da teoria de Vygotsky. Questão número 3. É da banca CESP, 2017. Teóricos como Piaget e Vygotsky evidenciaram que a criança se desenvolve na interação com o meio histórico-cultural em que vive. Ok. Considerando, então, essa informação e tendo em vista que as crianças precisam de outras pessoas, da natureza, da relação entre ambas, é possível, então, a gente julgar o item seguinte. Brincar é imprescindível na infância? Essa palavrinha aqui. Pois é nessa ação que a criança elabora sua forma de estar no mundo, vivencia o lúdico e desenvolve sua potência de criação. Essa experiência proporciona aprendizagem e desenvolvimento. Corretíssima. O que pode interferir aqui na nossa resolução é essa palavrinha, imprescindível, porque às vezes esse prefixo in acaba dando negação, mas nesse caso não. Na verdade, o prescindível é algo, então, que não é obrigatório, tá? Prescindível é algo que não é obrigatório. E imprescindível é algo que é obrigatório. Vamos verificar, então, aqui que eu coloquei, ó, gabarito certo para vocês. Imprescindível é algo obrigatório, então, que a gente precisa, que precisa estar acontecendo. E o prescindível não, é algo que não é obrigatório. E isso pode acabar dando erro na nossa questão, né? Se a gente não entender o que é essa palavrinha. Questão número 4, é da Banca Fundatec, 2019. O princípio segundo o qual o desenvolvimento do indivíduo se dá por estágios evolutivos do pensamento, tá? A partir de sua maturação, então, e suas vivências presentes na obra de Piaget, faz parte de qual teoria? Bom, no A a gente tem a behaviorista, comportamentalista, construtivista, renovadora e a evolucionista. A gente, quem não conhece, quem não leu sobre, pode até se confundir, porque aqui no enunciado a gente tem os estágios evolutivos, né, que fala então sobre a evolução mesmo da espécie, né, o Piaget fala disso. Então pode estar sim marcando uma alternativa que tem aqui, a evolucionista. Mas na verdade essa resposta é a C, é construtivista. Por quê? Porque além desse aspecto biológico, Piaget também fala das suas vivências, da interação então do indivíduo, tá? Das vivências de interação do indivíduo com o meio que ele está inserido. Então por isso que a gente fala que é a construtivista, tá? Exatamente o que eu trouxe aqui para vocês, então. O gabarito é a C. Os conceitos piagetianos mais fundamentais fazem referência, então, aos mecanismos de funcionamento da inteligência e à construção do sujeito, ou seja, a construtivista, tá? Construtivista. A partir, então, do quê? Da sua interação com o meio. Exatamente isso. Além do biológico, a gente sabe que o Piaget fala, sim, das interações sociais para estar ocorrendo o desenvolvimento, a aprendizagem das pessoas, dos indivíduos. Então, por isso que a resposta é construtivista, tá? Questão número 5, da banca IBAD 2020. Os estudos de Vygotsky sobre aprendizado
decorrem da compreensão do homem como um ser, então, que se forma em contato com a sociedade. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem, escreveu o psicólogo. Para Vygotsky, então, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. Ou seja, a criança se desenvolve em contato com os objetos do ambiente? Não. O desenvolvimento se dá em comunicação com os outros seres? Não. O indivíduo em permanente interação com o seu próprio eu? Também não. O homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem? Exatamente isso que Vygotsky traz. A cultura determina o processo de todos os organismos vivos? A cultura que vai determinar de todos os organismos vivos? Não. Então, a alternativa da questão 5 é a letra D. Vamos verificar aqui. Bom, exatamente o gabarito D. Para Vygotsky, a formação se dá, então, nessa relação dialética, sim, entre o sujeito e a sociedade. Ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. É uma relação dialética. Dialética seria, então, de trocas, tá? Então, se é trocas, o sujeito e a sociedade vão estar em constante interação, tá? O sujeito e a sociedade. Por isso que o homem vai modificar o ambiente e o ambiente vai modificar o homem. Essa relação, então, não é passível de muita generalização. O que interessa para a teoria de Vygotsky é o quê? A interação. É essa interação, tá? Entre o sujeito e a sociedade e o sujeito. Ambos vão se modificar, então. A gente chama de experiência pessoal significativa, tá? Para quem não viu, a gente menciona isso lá na nossa aula sobre Vygotsky. Questão número 6 é da banca IBAD de 2020, tá? Segundo a teoria de aprendizagem de Vygotsky, o desenvolvimento da criança está diretamente relacionado à sua socialização, ok? Quando a capacidade que a criança tem de desempenhar tarefas desde que seja ajudada, ou seja, aqui, ó, desde que seja ajudada por adultos ou por alguém mais capaz, é caracterizada como. A gente viu anteriormente que o conceito da teoria de Vygotsky tem 3 zonas: a zona de desenvolvimento real, a proximal e a potencial. E aqui, quando a gente fala que a tarefa, ele pode realizar a tarefa desde que seja ajudado por alguém, a gente está falando, então, da zona de desenvolvimento potencial, tá? Exatamente o que a gente tinha trabalhado antes. A real é, então, quando a criança faz as coisas sozinha, essas tarefas ela já tem total habilidade, então ela faz sozinha. E a zona de desenvolvimento proximal é a interação entre esses dois itens, entre o que ela sabe fazer e o que ela ainda não sabe, mas que um adulto está ajudando ela para fazer essa nova tarefa, tá? Então, a zona de desenvolvimento proximal é essa interação. A alternativa aqui, correta, seria a B, tá? Ó, gabarito B. A zona de desenvolvimento real é, então, que eu falei para vocês, onde a criança desempenha as atividades sozinhas. A proximal, ela desempenha algumas atividades sozinha, outras com ajuda, é o que? O caminho para executar sozinha, a interação, tá? A zona de desenvolvimento potencial, ela desempenha as tarefas, então, desde que ajudadas por um adulto ou por alguém mais experiente, tá? Questão número 7, é da banca IBAD 2019. A relação entre os processos de desenvolvimento intelectual e de aprendizagem na criança foi objeto de estudo de muitos autores. Considerando a teoria de Vygotsky, tá? Sobre a relação entre os dois processos, é correto afirmar que eles são sincronizados e cada etapa de desenvolvimento corresponde a uma etapa de aprendizagem. Não, totalmente errada. Independentes, e a separação de ambos no tempo pode ser observada de forma bem nítida. Não, né? Dependentes de forma recíproca, e a aprendizagem estimula os processos internos de desenvolvimento. Essa aqui acho que é a resposta. Interdependentes, e só a maturação do sistema nervoso possibilita determinada aprendizagem? Não. Independentes, porque a aprendizagem se reduz exclusivamente à formação de hábitos? Também não. A gente viu, tá, quando a gente estudou um pouquinho sobre Vygotsky na aula, que ele fala, sim,
que a aprendizagem e desenvolvimento são recíprocos, mas que a aprendizagem, tá, estimula os processos de desenvolvimento, ou seja, AD. A gente fez até um esqueminha para a gente não esquecer. Para Vygotsky, a aprendizagem ocorre antes do desenvolvimento. Sabemos também que para Piaget é totalmente o contrário, né? Vamos ver a resposta então no próximo slide. Gabarito C. Eu até coloquei aqui vermelhinho, tá? Para vocês identificarem então. Dependentes de forma recíproca, tá? E a aprendizagem estimula os processos internos de desenvolvimento, tá? Então, é a AD, aprendizagem antes de desenvolvimento. Lembrar que Vygotsky diz que é a aprendizagem antes do desenvolvimento. Piaget, tá? Menciona o contrário, que primeiro acontece o desenvolvimento com os estágios, aí então a criança vai ter aprendizagem por causa do seu desenvolvimento. Questão número 8, é da Banca Fundatec 2019. Piaget diz que o indivíduo está constantemente interagindo com o meio, tá? Com o meio ambiente. E dessa interação vão resultar o quê? As mudanças contínuas, que a gente vai chamar de adaptação, reação, ação relativista, acomodação ou maturação. Esse item a gente viu lá no início, tá? A gente sabe que o processo de aprendizagem é o quê? A adaptação. A adaptação, tá? Piaget, então, fala que a adaptação vai ter dois processos, assimilação e acomodação. E onde o indivíduo está constantemente interagindo e ocorrendo essas mudanças, a gente vai chamar, assim, de adaptação, que é todo esse processo de aprendizagem. Poderíamos confundir aqui com a acomodação pelo fato, então, da gente saber que a acomodação é um dos processos, tá, da adaptação, mas a acomodação vai ser apenas a acomodação mesmo de um novo fator dentro de um esquema, e não essa mudança contínua. A mudança contínua é o quê? É a adaptação, onde ocorre várias vezes processos, tá? Então, seria a adaptação. Eu trouxe para vocês novamente aqui, então, a epistemologia genética de Piaget menciona a adaptação, tá? Como processo geral, então, e ele vai ter a assimilação e a acomodação, que vão gerar a equilibração, tá? Então, a gente pode identificar que o gabarito é a letra A. Questão número 9, é da Banca CESP 2010. Quanto ao desenvolvimento das funções cognitivas, tá? Faltou um I aqui. Julgue o item subsequente. Na abordagem de Vygotsky, como em Piaget, as curvas de aprendizado coincidem com as do desenvolvimento, o que corresponde ao conceito de zona de desenvolvimento proximal. Errado. Totalmente errado, na verdade, né? A gente sabe que Vygotsky sim fala da zona de desenvolvimento proximal, Piaget não fala dessas curvas, tá? Piaget, então, fala exatamente dos estágios e fala do desenvolvimento para depois ocorrer a aprendizagem. E Vygotsky fala da aprendizagem, então, para coincidir com o desenvolvimento. E exatamente o que nós colocamos, então, errado. Vygotsky cita a aprendizagem como antes do desenvolvimento. AD. Vou colocar muitas vezes aqui pra gente relembrar, tá? AD, aprendizagem antes do desenvolvimento. Piaget diz ao contrário, que é o desenvolvimento, os aspectos biológicos, então, os aspectos orgânicos, tá? Aqueles estágios, tá? Então, ele fala que é o desenvolvimento primeiro e depois a aprendizagem. Deu pra gente identificar, então, a diferença, tá? Aqui a gente tem Vygotsky falando que é AD, aprendizagem antes do desenvolvimento, e o Piaget diz que é DA, primeiro desenvolvimento, depois aprendizagem. Questão número 10. Para Piaget, é Banca CESP 2011. Para Piaget, os processos mentais elementares resultantes do capital genético da espécie, da maturação biológica e da experiência da criança com o seu ambiente físico correspondem ao estágio de inteligência sensório-motora de Vygotsky. Deu uma confundida aqui, né? Então, tá errado, né? Vygotsky não precisaria estar aqui nesse momento, e a gente poderia dizer, sim, que para Piaget os processos mentais são resultantes do capital genético da espécie, da maturação biológica e da experiência, tá? E elas correspondem, sim, ao estágio de inteligência sensório-motora. Gabarito errado. Eu coloquei aqui, então, para vocês verificarem como poderia ficar, tá? Se fosse correta a resposta.
Os processos mentais elementares correspondem, então, ao estágio da inteligência sensório-motora, de Piaget, e são resultantes, sim, do capital genético da espécie, da maturação biológica e da experiência da criança com o seu ambiente físico, tá? Então, tá errada porque colocou Vygotsky lá no meio e deu aquela embolada, tá, no assunto. Bom, seria isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu vou estar ajudando vocês, tá? Se você gostou da aula, deixe um like e não esqueça de comentar aqui embaixo, então, qual assunto você quer ver por aqui, tá? A gente vai estar fazendo várias videoaulas para os concursos.